Criança que tem a ausência de um, dois, três dedos no pé, um membro mais curtinho que o outro, ou até mesmo com algumas deformidades nesse membro, isso pode ser uma doença chamada hemelia fibular. A gente vai conversar sobre ela hoje. Fica ligado aqui nesse vídeo que isso pode ser interessante para você. A hemelia fibular é uma doença congênita caracterizada pela ausência completa ou parcial da fíbula, que é um dos ossos que a gente tem na perna, localizado abaixo do joelho. E ela normalmente está associada com algumas alterações nesse membro que é acometido. O membro pode ser mais curto, ele cresce menos do que o membro do outro lado, pode ter algumas alterações angulares, algumas deformidades angulares, e também o que é muito característico são as alterações nos pés. Os pacientes podem ter deformidade nos pés e ausência de um, dois, três dedos. Que bom que essa é uma doença congênita rara. Estima-se que entre 40 a 50 mil crianças nascidas, uma vai ter hemelia fibular. E quando a gente pensa num acometimento bilateral, ou seja, nos dois membros, ela é ainda mais rara. Uma pergunta frequente que os pais de pacientes com hemelia fibular me fazem é se, após o primeiro filho nascer com a doença, ele tem uma chance maior de ter um segundo, um terceiro filho apresentando a mesma doença. E para a gente entender isso, é importante a gente conhecer dois conceitos, né? De uma doença congênita e de uma doença hereditária. A hemelia fibular é uma doença congênita, mas ela não é uma doença de transmissão hereditária. O que é isso? Doença congênita é aquela que nasce com a pessoa. Ela quando nasce, quando ela sai do útero materno, já lá no nascimento, ela já apresenta uma doença. Não é uma doença que ele adquire ao longo da vida, não é uma fratura, uma doença que ele adquire aos 2, 3 anos. Ele já nasceu com ela. E a doença de transmissão hereditária é aquela que ele recebe uma carga genética do pai, da mãe ou de ambos, e aí essa carga genética vai se traduzir numa alteração também para a criança. A hemelia fibular não é uma doença de transmissão hereditária. Aquele problema que ela tem ao nascimento foi um problema que na grande maioria das vezes foi causado durante o período de formação do embrião no útero materno. A carga genética que ela recebeu da mãe e a carga genética que ela recebeu do pai são normais. Após a fecundação e a implantação daquele embrião no útero materno, estava tudo normal. Algum problema aconteceu após aquele período, e esse problema pode ser uma infecção que a mãe adquiriu, alguma medicação que ela tomou, algum trauma naquele local. Esse problema aconteceu após a fecundação e aí desenvolveu uma mutação e a criança nasce com aquele problema. Doenças de transmissão hereditária são doenças que a mãe ou o pai ou ambos já têm aquele problema. Não foi um problema que surgiu durante o período intrauterino, que não é o caso da hemelia fibular. Com isso, entendendo isso, que a hemelia fibular é uma doença de transmissão não hereditária, ela não tem uma transmissão hereditária, apesar de ser uma doença congênita, a gente consegue entender que pais que têm filho com a hemelia fibular, ele não tem uma chance aumentada de ter o segundo ou terceiro filho com a mesma doença. A chance que ele tem de ter um outro filho com a mesma doença é a mesma de outras pessoas que já têm outros filhos sem esse problema. As crianças com hemelia fibular têm uma série de alterações no membro doente que são muito características da doença. E são 3 grupos principais de alterações. O primeiro delas é diferença de comprimento entre os membros. O membro doente ele é menor do que o membro que não é acometido pela doença. Isso acontece principalmente por 2 alterações. A gente tem o fêmur, que é o osso da coxa, que normalmente está acometido também por uma doença chamada fêmur curto congênito, que ela vem em associação com a hemelia fibular muitas vezes. E aquele fêmur cresce menos do que o membro do outro lado, do que o fêmur do outro lado. Além disso, a tíbia, que é o segundo osso da perna, abaixo do joelho, ela também cresce mais lentamente. Apesar de ser uma doença principalmente da fíbula, a tíbia também está acometida, crescendo menos. Com o fêmur e a tíbia crescendo menos, aquele membro inteiro vai ficar mais curto que o membro do outro lado. Então, com isso, a criança fica com uma diferença de comprimento entre os membros importante. Além disso, tanto o fêmur quanto a tíbia também, além de crescer mais lentamente, eles podem crescer com deformidades angulares, eles vão crescendo tortos. E com isso a criança apresenta uma deformidade angular importante do membro, que é característico na hemelia fibular, que é aquela deformidade em valgo, que o joelhinho fica para dentro. O joelho se aproxima do outro lado em comparação com os pés que se afastam um do outro, naquela deformidade em valgo. E o terceiro problema, esse também marcante da hemelia fibular, são as alterações nos pés e tornozelos.
É muito frequente o paciente ter alterações na estabilidade do tornozelo. O tornozelo é mais instável do que o membro não acometido. Existem algumas alterações nos ossos dos pés do paciente com hemelia fibular que eles são fundidos, eles podem estar grudados. Com isso, o paciente vai perdendo mobilidade dos ossos do pé. E muitas vezes, esse é quase que a identidade da hemelia fibular, é a ausência de raios laterais nos pés. O paciente pode ter a ausência de um dedo, 2 dedos, 3 dedos, eventualmente até 4 dedos, tendo apenas um dedo no pé. Essa é a característica mais marcante da hemelia fibular. Os pacientes com hemelia fibular têm uma diversidade de apresentação muito grande. Ou seja, alguns pacientes têm alterações muito leves, que muitas vezes passam quase que a vida inteira sem nem ser feito o diagnóstico, porque ela é imperceptível. Em contrapartida, outros pacientes têm alterações muito graves, diferença de comprimento entre os membros que pode chegar a 20 centímetros, alterações grosseiras nos pés, deformidades angulares nos membros importantes. E por que é importante a gente entender isso? Porque a gente nunca vai conseguir realizar um tratamento de um paciente exatamente igual ao outro. Cada paciente vai ter a sua deformidade, a sua incapacidade avaliada individualmente para que o seu tratamento seja direcionado àquele perfil de alterações. O que é fundamental, o que é importante, é que todos os pacientes tenham a mesma filosofia de tratamento. Existe um padrão de atendimento e de tratamento para os pacientes com hemelia fibular, que vai ser individualizado para cada caso, mas a filosofia de tratamento é comum a todas elas. E para que essa filosofia de tratamento seja alcançada, para que ela seja bem direcionada, existem algumas etapas que a gente tem que cumprir logo na primeira consulta que a gente faz com o paciente. Isso normalmente é ao redor ali dos 6 meses a 8 meses de idade. Esse é o período ideal para a gente fazer a primeira avaliação desse paciente. E as etapas que têm que ser cumpridas são, a primeira delas, a gente nessa primeira consulta já tem que ser capaz de calcular e prever qual vai ser a diferença de comprimento entre os membros do paciente ao final do crescimento. O que é isso? Eu consigo, através da medição do tamanho dos fêmures, das tíbias e dos pés dos pacientes, saber quanto que esse paciente vai ter de diferença de comprimento lá na fase adulta se nenhum tratamento for feito. Com isso, eu consigo saber quantos centímetros esse paciente vai precisar ser alongado durante as etapas de tratamento para que ele tenha essa diferença de comprimento entre os membros corrigidas. Então, isso eu preciso calcular na primeira consulta. A segunda etapa que a gente precisa cumprir nessa primeira consulta é identificar qual o tipo de hemelia fibular esse paciente tem. E isso a gente faz analisando principalmente as alterações que o paciente tem nos pés e nos tornozelos. Existem alterações muito características dos pés e dos tornozelos que fazem com que a gente consiga enquadrar cada paciente num tipo, na sua classificação específica. E essas classificações são importantes para que a gente consiga direcionar o tratamento para corrigir aquelas deformidades nos pés e nos tornozelos dos pacientes. O terceiro ponto desse planejamento da primeira consulta, o terceiro assunto que a gente precisa abordar nessa primeira avaliação é a gente fazer um planejamento de cirurgias para esse paciente ao longo de toda a vida dele. Se eu consigo calcular quantos centímetros esse paciente vai ter de diferença até o final do seu crescimento, eu consigo calcular quantos alongamentos esse paciente vai precisar fazer. Se ele vai precisar fazer 2 alongamentos, se ele vai precisar fazer 3 alongamentos, se ele vai precisar fazer 3 alongamentos e uma epifisiodese, que a gente vai conversar sobre isso. Com isso, o paciente e a sua família conseguem traçar um planejamento de vida, porque cada etapa de tratamento desse é uma entrega importante, é um sacrifício importante, tem toda uma dedicação que todo mundo que cerca o paciente precisa estar envolvido. E se a gente consegue entregar essa agenda, se a gente consegue entregar esse planejamento já nessa primeira consulta, a gente consegue facilitar e atenuar o sofrimento aí dessa família. É importante traçar essa meta de cirurgias. Traçando essas metas, se a gente conseguir cumprir essas etapas dessa primeira avaliação, isso aumenta muito a chance de a gente conseguir alcançar os objetivos finais do tratamento dos pacientes com hemelia fibular, que são comuns a todos eles. Apesar de cada um ter uma alteração diferente, a gente tem aqueles objetivos que a gente precisa cumprir durante o tratamento, né? Que são 3 também. O primeiro deles, correção da diferença de comprimento entre os membros. Ao final do tratamento, ao final da infância, lá próximo da vida adulta, o paciente tem que ter o membro direito do mesmo tamanho que o membro esquerdo. Esse é o primeiro objetivo do tratamento. Ele não pode ter diferença de comprimento entre os membros, senão a marcha fica comprometida, a coluna fica comprometida e todas as demais articulações do corpo são comprometidas. Ele precisa ter o membro do mesmo tamanho que o outro.
O segundo objetivo do tratamento, que não é menos importante, mas é só o segundo objetivo, é a correção das deformidades do pé e do tornozelo. O paciente com hemilia fibular precisa ter o pé plantígrado, estável e sem dor, indolor. O que é um pé plantígrado? Pé plantígrado é aquele que consegue apoiar completamente no solo quando o paciente pisa. Não é com a ponta do pé, não é com o calcanhar, é completamente no chão. Isso é um pé plantígrado. O paciente com hemilia fibular, ao final do tratamento, precisa ter pé plantígrado, estável e sem dor. Esse é o segundo objetivo do tratamento. E o terceiro objetivo do tratamento é que, ao final de tudo, ele precisa ter um membro reto. Ele não pode ter uma deformidade angular, porque isso também interfere na marcha, isso também interfere na qualidade de movimentação que ele vai ter durante toda a sua vida. Resumindo, a gente precisa ter membros do mesmo tamanho, pés corrigidos e membros alinhados. O alongamento ósseo na hemilia fibular tem algumas particularidades. A gente precisa entender que muitas vezes os pacientes têm diferenças de comprimento de 15 a 20 centímetros e isso a gente não consegue alcançar em uma única cirurgia. A gente não consegue alongar 15, 20 centímetros em um único procedimento. Então, para isso, é fundamental que a gente tenha feito aquele planejamento antes de tudo isso. A gente precisa entender, logo no início do tratamento, quanto que esse paciente vai precisar de alongamento ao longo de toda a sua vida, para que a gente consiga ir escalonando todas as etapas de alongamento. Eu consigo assim, por exemplo, num paciente que eu calculei que vai precisar de 18 centímetros de alongamento, planejar um primeiro alongamento aos 3 anos, por exemplo, com 5 centímetros, depois 4 anos depois ele alonga mais 5 a 8 centímetros, depois 4 anos ele alonga mais 5 a 8 centímetros e com isso a gente corrige toda a diferença de comprimento que tinha sido previamente calculada, né? Em algumas ocasiões, quando essas diferenças são ainda maiores, a gente precisaria fazer um quarto alongamento, que não é uma situação ideal, não é uma situação simples. E aí surge um outro tipo de procedimento que pode nos auxiliar, que é a epifisiodese. Do que consiste a epifisiodese? A epifisiodese é um procedimento que a gente faz no outro membro, no membro saudável, no membro que é maior. A ideia desse procedimento, a ideia da epifisiodese é que a gente vai lentificar, retardar o crescimento do membro que é maior. Qual é a vantagem da gente fazer isso? Qual é a vantagem de, ao invés de a gente alongar o membro mais curto, a gente lentificar o crescimento do membro mais lento, do membro mais longo? A vantagem disso é que a epifisiodese é um procedimento mais rápido, mais simples, mais seguro, com menos complicações, pós-operatório mais confortável e com isso a gente elimina uma etapa de alongamento do paciente, facilitando o tratamento e também melhorando a qualidade de vida dele. Se você quiser saber mais algum detalhe sobre alongamento ósseo, tem um outro vídeo que eu já fiz sobre esse assunto, vai aparecer o link aí para você, é só clicar que você consegue assistir novamente sobre tudo isso, sobre alongamento ósseo, não só na hemilia fibular, mas sobre os diversos outros temas que necessitam, os diversos outros problemas que necessitam desse procedimento. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui, se inscreve no canal. Se você conhece alguém que se interessa pelo assunto, que tem hemilia fibular, que tem alguém na família com hemilia fibular, compartilhe esse vídeo, que com isso a gente consegue alcançar mais gente, transmitindo assim informação segura, confiável, para aumentar o conhecimento de todo mundo.